Um grande evento para refletir, pensar, buscar conhecimento, analisar o nosso país. Nós aqui hoje, aqui no SBT Meio Dia, já estamos com os nossos comentaristas, Prisco, Léo Coelho, Prátios. Uma boa tarde para todos vocês. Prátios está bonito se olhando no espelho, tá bonito. Aprovado. Flagrante, né? O flagra, né? Olha só, a gente vai falar de um evento chamado República dos Filósofos. É um evento, um projeto que reuniu ontem em Itajaí mais de 2.500 pessoas de várias regiões aqui de Santa Catarina. Inclusive, tivemos, né, Léo Coelho, 4 palestras. Exatamente. A gente teve o grande prazer de receber nomes como o ex-senador e ex-governador gaúcho Pedro Simão, Marcelo Taz, Clóvis de Barros Filho e Leandro Carnal. Pois é, o encontro começou durante a tarde no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Itajaí. E a República dos Filósofos do Brasil remete à data do evento, ontem, dia da proclamação da República, que foi comemorado. Bom, como a gente citou aqui, falando sobre ética, sobre política, economia e também redes sociais. O Fernando Machado, nosso colega aqui do SBT, foi o apresentador do evento. E é claro, com tanta gente boa por lá, ele aproveitou para conversar com um dos palestrantes mais requisitados do país, o professor, escritor e historiador Leandro Carnal. Confere com a gente. Jovens continuam inteligentes, vivos, é natural na juventude a inquietude diante das coisas. O jovem deve ser, por seu próprio instinto cronológico, ele deve ser contestador. Se ele já começa sendo conservador, ele termina fascista, né? Ele deve começar como um contestador, ele deve começar insatisfeito com as estruturas. É bom que o jovem não goste do mundo que ele vê, e seria bom que ele permanecesse não gostando ao longo da vida. Muda hoje o ativismo, nós temos hoje muito forte o ativismo de sofá e de cama, internet, redes sociais, manifestos. Que também tem o mesmo efeito? Eles têm um outro tipo de efeito, não podemos dizer que seja indiferente. Vamos imaginar, em campo hipotético, que alguém diga algo que não goste nas redes sociais, e aí todas as redes produzem até demissão de jornalistas em altos círculos. Ou seja, a internet tem o seu poder, a internet tem um novo espaço, as ruas têm um espaço também, e estes jovens fazem parte de uma geração intermediária entre o puro ativismo político de ruas e a manifestação de vontades junto às redes sociais. Recentemente, um dos assuntos mais comentados no país foi a situação da cura gay. E o senhor deu algumas declarações. Como é que o senhor vê essa questão da cura gay e das diferenças hoje no país? Bem, em primeiro lugar, não se pode falar de cura ou aquilo que não é doença. Eu não posso me curar dos meus olhos claros. Não é um defeito, é algo que existe. É claro que eu posso tentar colocar lentes que vão irritar meus olhos, eu vou contrariar minha natureza. As pessoas confundem biologia, que grosso modo tem 2 identidades, masculino e feminino, com uma pequena variante sobre andrógenos, mas insignificante numericamente, confundem com orientação sexual, que diz respeito à afetividade e sexualidade, e por fim com identidade de gênero, que diz respeito como eu me vejo. Então isso é um pouco mais complexo do que apenas homem e mulher. Eu tenho que reconhecer que a humanidade é variada, que ética e felicidade não dizem respeito ao que cada um gosta de fazer ou ter, e que eu tenho que, de fato, deixar claro às pessoas que a dor é fruto de uma sociedade preconceituosa e não de um defeito de origem dela. No passado, na minha escola, a gente curava quem era canhoto e amarrava as costas, as mãos das pessoas para que elas não tivessem o defeito de serem canhotas. Hoje querem de novo fazer a mesma coisa. Nem todo político é corrupto, mas existe corrupção na política. Nem todo sistema social é corrupto, mas existe corrupção, evidentemente, no Brasil. Então, nós temos que discutir, em primeiro lugar, o topo da pirâmide, que são os políticos, a gestão da verba pública, e nós temos que discutir também a base, que é a educação. Então, para eu contestar o político, é importante que eu manifeste um comportamento ético. Para eu contestar o político, é importante que eu não faça nenhuma adesão, nem a atestado médico falso, nem a recursos no trânsito falsos, nem a mentira, nem ao adultério, nem nada que me faça que eu faça parte desse sistema. Esse cara é muito bom, né? Excelente. Prátios, ontem foi feriado, eu encontrei um amigo na quarta-feira, feriado. E aí ele me falou ontem, Léo, peguei uma insolação
e fui para o pronto-socorro ontem à noite, ou seja, na terça-feira, véspera de feriado. E aí eu falei, fosse bem atendido? Ele falou, fui muito bem atendido, apesar de que estava lotado. Aí eu falei, lotado? Ele disse, porque era véspera de feriado e muita gente foi lá para pedir atestado médico. Karnal acabou de falar a questão da ética, da corrupção, que não está só no topo, mas sim em cada um de nós, em cada ação que a gente faz. Luciane, eu costumo dizer o seguinte, quem não foi tentado não se pode dizer honesto e ético. Dou um exemplo bem vulgar. O cara está numa viagem profissional em Tóquio, sai do seu apartamento no hotel, sai ao mesmo tempo do apartamento do lado a Miss Universo. Uma olhadinha, acabou de tomar banho e pisca o olho. Insinua um flerte, um namoro. Eu sou casado. Não, eu não. Já passaste por esta situação? Se não passou, cara, tu diz da boca para fora que tu és fiel à tua mulher. Nessa questão da ética, todos somos éticos, todos somos honestos. Aí bota a tentação sobre a mesa, o cara se trai. Então, se não passou pela tentação, desculpe. Da boca para fora somos aquilo a que Cristo se referiu como sepulcros caiados, muito bonitos por fora. Muito bem. Prisco, o Leandro Karnal também falou sobre política. A gente vai ouvir um pouquinho aqui no SBT Meio-Dia. Onde o Brasil pode chegar tentando encontrar um salvador da pátria para as eleições presidenciais do ano que vem? Abismo, sempre o abismo. Todo Messias leva ao abismo. Todo salvador da pátria, além de inútil, é perigoso. Toda aposta em Messias na política, todo sebastianismo, como a gente chama na história do Brasil, é um desastre. O Brasil precisa de uma recuperação, no mínimo, como eu acabei de escrever. Se nós levamos 517 anos para estragar, não arrumaremos em 4 anos. Então nós precisamos de uma transformação, no mínimo, para uma geração que eu acho que começou. Se ela vai adiante, eu ainda não sei. É algo bem mais complexo, né, Prisco? Salvador da pátria, nós já vivemos recentemente um. Em 89, com o restabelecimento das eleições diretas à presidência da República e a eleição de Fernando Collor de Mello, que não tinha partido, que não tinha história, que veio de Alagoas e nada contra o Estado alagoano, com um discurso de caçador dos marajás, e deu no que deu. Dilma Rousseff não foi uma salvadora da pátria, foi uma pupila que ascendeu pelas mãos daquele, esse sim, a grande esperança do país, já que veio de baixo, retirante nordestino, torneiro mecânico, líder sindical, que tinha tudo para ser o cara, como disse Barack Obama. Só que não foi o cara positivamente, foi negativamente. O PT veio para moralizar o poder e nunca se teve tanta corrupção no país quanto no período petista. Então, eu acho que essa história de salvador da pátria tem que ter muita atenção. Estou fazendo aqui tentando botar para correr uma mosca. Mas salvador da pátria, não. Então temos que ficar atentos aí ao cenário político de multiplicidade de candidaturas. Vai aparecer gente para todos os gostos, todos os gêneros, e o ideal é que nós tenhamos bom senso e façamos uma escolha onde sinalize estabilidade, Juliane. Quem estava rondando aí é o mosquitinho da política, indo para Luiz Carlos Prates agora. Por que o salvador da pátria, o super-herói, é sempre na figura masculina, Prates? Mas olha aqui, ó. O camarada quer se dar bem, ele senta a mão direita, esse acraseado, ele senta a mão direita de Deus Pai. Isto está nos livros religiosos. Por que a mão direita? Por que não a esquerda? E o Karnal disse agora há pouco que, num passado não muito remoto, houve quem tentasse curar os canhotos, porque o canhoto era esquerda, esquerdista, esquerda, sentado à mão direita de Deus Pai, então o canhoto era um pecador. Não, para um pouquinho. Usou de um sofisma em relação aos gays. Usou de um sofisma. Canhoto não tem nada a ver com questões de ordem sexual. Completamente diferente. Até porque nós todos temos 2 braços, 2 mãos. Vou usar um pouquinho. Acho, e falei isso em Jaraguá do Sul para os empresários na última segunda-feira. O momento que o país precisa é uma espécie de Macron. De quê? Macron. Nem direita, nem esquerda. Acho que o centro seria uma bela navegação para tentar recolocar o país nos trilhos, no meu sentimento. E falando com relação à primeira colocação do Karnal, eu acho que ética está em furar fila. O cidadão deixa de ter ética quando fura a fila. São pequenas coisas que acabam construindo um comportamento
que pode desaguar onde? Na prática da corrupção. Mas as pessoas fazem, só que criticam apenas a pessoa do lado. Não, tem que Ela, fazer ela pode. autocrítica, discernimento. Autocrítica. Outra coisa. Tá faltando autocrítica e bom senso. O Verdade. carnal foi educado, eu entendo, politicamente correto, mas os jovens de hoje são absolutamente estúpidos, na grande maioria. Não leem um jornal por dia. Tu lê, guri? Tu que tá me vendo aí agora, com cara de paspalho na mesa do almoço. Tu lê um jornal por dia? Não lê, não lê. Pega aí, quero ver se o Corinthians ganhou ontem. Aí eu quero ver meu horóscopo, resumo da novela, só. Enfim, lês um livro por mês, não lê nada. Então que bobagem é essa de que os nossos jovens e tal, eles só sabem mexer no computador e no celular, só. E o pior, amenidades, coisas que não constroem. Superficial. Superficialidade, exatamente. Tá certo. Daqui a pouco Léo volta comigo também, Prisco, um pouco mais de política e mais comentários daqui a pouquinho de Luiz Carlos Prates aqui no SBT Meio Dia.